há 3 semanas do recesso, o Congresso terá uma maratona de votações. Você já me falou que não vai ter bode na sala, mas que tem gente descontente por lá com o ritmo de trabalho, professor. Tem gente descontente, Flávio Silva, porque o Brasil é o país do absurdo, né? No Brasil, a semana parlamentar vai de terça a quinta-feira. E agora tem deputado chiando que vai ter que trabalhar de segunda a sexta nesse período. Sim. Inadmissível. Inadmissível, Vinícius. De segunda a sexta-feira teremos votações. Isso aqui, gente, pro Senado, porque a Câmara dos Deputados ainda tem um monte de deputado de bico lá. Tem alguns propondo, inclusive, fazer na segunda e na sexta remoto. Ou seja, votação online. De casa, da cama. De casa, da cama. Eles trabalham muito, né, gente? Porque esse recesso parlamentar, na teoria, ele começa no dia 23 de dezembro. Mas olha o que acontece, gente. O que acontece é que tem um monte de projetos pendentes. Quando eu falo um monte, é um monte mesmo, ó. Só para você ter uma ideia, o que tá pendente ali na reta final, ó. Apreciação de autoridades das agências e demais órgãos públicos, que são aqueles nomes que eles aprovam, PL da transição energética, PL das cooperativas de seguro, PL das eólicas offshore, PL da legalização dos jogos de azar, PL da inteligência artificial, um PLP do Código de Defesa do Contribuinte, um projeto que cria a Política Nacional de Biocombustíveis, o projeto que ajusta o programa Mover, uma proposta que muda o Código Eleitoral. Enfim, são muitos os projetos que estão nessa reta final e, claro, agora os presidentes da Câmara e do Senado, tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco, buscam negociar para tentar efetivamente votar esse pacotão até o dia 23. Quero lembrar aos ouvintes da Rádio Cidade que todas as propostas feitas pelo governo Lula na semana passada, no que diz respeito à contenção fiscal e também no que diz respeito à isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000, também vão para votação no Congresso e o governo entende isso como prioridade. Ou seja, vai botar na frente da fila, vai primeiro aprovar todas as propostas que saíram do governo na semana passada, para só então depois entrar nas pendências do Legislativo. Lembrando, viu, gente, que essas pendências não estão lá à toa, estão lá porque no segundo semestre muita gente abdicou de trabalhar como deputado e como senador para fazer campanha, né? Nos seus municípios de origem, nos seus estados de origem, as sessões parlamentares foram reduzidas, as votações ficaram ali a conta-gotas, num ritmo de tartaruga, então agora é perigoso a gente encerrar o ano ainda com pendências por ano de 2025. E aí olha que interessante seria, né? O primeiro dia do ano que vem, gente, marcado pela abertura do Legislativo, ele acontece no dia 1º de fevereiro com a eleição do presidente da Câmara e do Senado. Ou seja, o presidente da Câmara e do Senado podem pegar ainda trabalhos efetivamente largados no final de dezembro por falta de tempo, na verdade por falta de organização do Parlamento brasileiro, Flávio. Que coisa, hein, professor? Quer dizer que é de terça a quinta e porque uma semana será de segunda a sexta, dá essa briga toda. Rapaz, é impressionante, viu? Os líderes, eu tava lendo um pouco sobre isso esse final de semana, os líderes dos partidos foram convocados e deu bate-boca em grupo de partido, porque tem gente, tem deputado, pobre coitado, com viagem marcada para Itália. Tem deputado brigando porque esse período havia sido negociado para que ele fizesse um curso, sabe-se lá onde, curso nada, né? O fato é que muitos deles aí não estão tão acostumados a trabalhar dessa forma. Ah, professor, tem trabalho em Brasília? Tem trabalho em Brasília, mas esse trabalho muitas vezes ali ele aparece pouco, né? Porque o próprio parlamentar não faz questão nenhuma de dizer que está trabalhando. Então, de terça a quinta, para mim e para você, seria algo. Eu costumo dizer o seguinte, Flávio: quando eu fico um dia da semana em casa, eu me sinto meio vagabundo. Parece que eu não tô, né, cabulando o dia. Para esses caras isso é normal. Então, terça, quarta e quinta trabalha, segunda e sexta folga. E agora, porque alguém está propondo ali fazer um grande mutirão para aprovar tudo, tem deputado chiando. Professor, desses projetos que você relatou aqui, tem algum que chama mais atenção? Chama sim, Flávio. Esse projeto de lei aqui que legaliza os jogos de azar no Brasil, esse é um projeto bastante importante, né, Flávio? Ele deve ser votado entre os dias 4 e os dias 10 de dezembro. Como vocês sabem, houve aí um processo de regulamentação desses jogos de azar, mas agora é preciso estabelecer as regras, né? São muitas as regras que precisam ser definidas, até porque hoje a oferta desses jogos é algo realmente absurdo, né? Para quem aí tá nas redes sociais sabe do que eu tô falando, a todo instante você recebe convite para estar jogando isso, jogando aquilo outro, e o Brasil já tem um mal, né? As famílias brasileiras já estão endividadas,
Então, em muitas famílias, isso pode ser uma gota d'água. Então, tem muita gente preocupada com isso, principalmente a Autoridade Financeira Nacional. Tem muita gente, inclusive, que estava usando os próprios cartões de assistência, como a Bolsa Família, para fazer pagamento de aposta. O governo foi lá e teve que bloquear, teve que fechar esse tipo de balanço, esse tipo de crédito. Então, fica aí essa expectativa do que pode ser aprovado. Agora, que tem que regulamentar, tem, porque virou realmente uma grande bagunça no Brasil. É importante que o ouvinte que gosta de fazer a sua apostinha, gosta de fazer o seu joguinho, verifique se esse portal está regulamentado, se ele está realmente com tudo em dia junto ao governo federal, para que você tenha um pouco mais de segurança. E especialmente também ampliar com essa votação, Flávio, a fiscalização dessas entidades e dessas empresas, né? E a fiscalização tem que ser algo absolutamente 360 graus, né? Tem que buscar todos os lados. O lado do apostador, o lado do investidor, o lado da própria empresa, a questão da manipulação de resultados nos esportes, que infelizmente tem sido problema e já foi um problema no ano passado e neste ano também. Então, eu acredito que esse seja, tirando a pauta do governo, que é a pauta fiscal e a pauta da isenção do imposto de renda, esse projeto de lei deve ser um projeto que vai fazer bastante barulho aí nessa reta final. Aqui no Jornal da Cidade você viu o comentário de quem entende do assunto, ele é professor, historiador e cientista político, Hélio Borges, 7h17. Jornal da Cidade.